Que Deus ilumine nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Que a luz do nosso Mestre amado Jesus seja com todos nós. Abençoe a nossa noite, abençoe nossa semana, abençoe nossas vidas. Permita, Mestre Jesus, que tenhamos toda essa luz, possamos fazer merecedores dessa luz, dessa paz. Mestre amado Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui nessa casa em busca de aprendizado, em busca de oração, em busca de melhoria espiritual. Que a sua paz, Jesus, seja com todos nós. Todos nós que estamos aqui presentes fisicamente no centro, como aqueles nossos irmãos que estão de forma online, de forma à distância. Que Jesus possa abençoar cada um, iluminando seus corações, abençoando a todos. Que a sua paz, Jesus, possa ser levada a cada lar dos nossos irmãos que estão conosco hoje e de todos aqueles com os quais também cada um entrar em sintonia, possa receber essa harmonização, receber a paz, receber essa harmonia. Que Jesus ilumine os nossos corações, graças a Deus, e que assim seja. Nós temos presente a nossa irmã Deus, a Lani também estão aí presentes. Que Deus ilumine a todos. Seja bem-vindo, tá? Jesus possa nos proteger a todos. E agora, vamos passar a palavra para o nosso companheiro Odilon, que vai usar o tempo para abordar a temática da noite. Seja bem-vindo, Odilon. Gratidão. Boa noite a todas, boa noite a todos, aqueles que estão assistindo online, aqueles que vão assistir posteriormente através do YouTube. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Dona Deusa, Dona Diva, Alane, seu Maurício e outros mais que apareceram no decorrer da nossa conversa. Hoje nós escolhemos para a nossa reflexão falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele nos toca, né? Todos que leem eles geralmente se encontram em alguma situação dentro desse capítulo, porque ele, além de ser o capítulo mais longo do livro do Evangelho, ele trata das aflições, do sofrimento. E o título dele é Bem-aventurados aflitos. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as causas atuais das aflições. Sabemos nós que esse é um assunto que nós já exploramos muitas vezes, já foi até objeto de estudo, né, em seminários, na Concafras mesmo teve uma temática, foi o capítulo 5. E a gente sempre volta nele. Sempre que a gente está com aquela dor, com aquele sofrimento, o Evangelho ele nos oferece o consolo. E, particularmente, no capítulo 5, ele traz para nós, geralmente, alguma informação que nós nos enxergamos, né? Nós nos percebemos naquela apresentação. Desculpa. Bom, ele diz que nós temos duas espécies, né, de vicissitudes, de dificuldades na vida, ou duas fontes distintas. Uma é nesta vida, e a outra, se a gente não conseguir identificar nessa vida, é porque tem alguma coisa antes dessa vida. Primeiro nós consideramos, né, e sabemos, temos essa certeza, que Deus é justo. E a justiça de Deus, ela difere de qualquer ideia que façamos da justiça. Porque a justiça da terra, por exemplo, ela jamais ela poderia ser comparada com a justiça de Deus. Até porque nós temos a nossa justiça fruto de uma evolução. E se ela é uma evolução, é porque ela precisa sempre estar sendo atualizada, melhorada. Então, ela não contempla todas as nuances, né, que nós estamos passando.
Então, ela não percebe ao que nós vivenciamos, né? As motivações que nos levou a determinados atos, os atenuantes e os agravantes. Então ela não sabe o que passa dentro de cada um de nós. Então o mesmo crime ou mesma falta cometida por duas pessoas diferentes, elas deveriam ser consideradas também diferentes, porque tem experiências, tem motivações, tem várias situações que são diferentes, né, em cada uma delas. Então a justiça dos homens, ela tem essa dificuldade, ela não consegue contemplar o que de forma abrangente, o que é justiça. Já a justiça de Deus, nós entendemos que sim, né? Deus é justo. E ele, em algumas partes do livro dos Espíritos, às vezes em alguma pergunta lá para o Espírito de verdade, dizendo por que aconteceu certas coisas e tal, o Espírito às vezes responde assim: Deus é justo. Então, justiça é isso, né? Uma coisa bem ampla, né? Então, nós ainda não conhecemos a verdadeira justiça. Dito isso, nós então, aquelas situações em que nós vivemos de dificuldades, em que nós não conseguimos perceber ou não conseguimos entender por que eu estou passando por aquela dificuldade, o porquê que algum semelhante meu está passando por aquela prova, me ocorre assim: bom, deve ser alguma coisa do passado, né? E eu não tenho ainda a capacidade de entender o porquê disso aí. Ainda que seja do passado, é possível que essa vicissitude, esse sofrimento, essa dificuldade, essa aflição, nas palavras de Cristo, elas podem ser atenuadas e podem ser agravadas. No estudo que nós fazemos no sábado, às 8h30, né, que é online, aquele estudo sobre o livro Missionários da Luz, nós estávamos estudando a reencarnação de Segismundo. Eu não vou falar com detalhes, né? Até porque não é o objetivo da nossa conversa de hoje, mas só para ilustrar essa questão de a gente poder agravar ou aliviar uma certa dificuldade. Então, o Segismundo, ele ia reencarnar e dentre as situações que ele ia vivenciar, ele ia ter um problema cardíaco, que ia se apresentar logo que ele completasse a maioridade e tal, na fase adulta, poderia se apresentar aquele problema. Eu digo poderia, porque dependendo do comportamento dele diante da vida, diante das circunstâncias, diante das questões íntimas dele, ele poderia até não ter esse problema, ou se eu tenho que ter de uma forma bem mais branda. Então, a justiça de Deus, ela se apresenta dessa forma, né? Então, até tem uma passagem na Bíblia, né, que nós gostamos sempre de lembrar, em João, que ele diz assim: os pecados, né, eles podem ser perdoados, né, pelo amor, né? Então, o amor cobre uma multidão de pecados, é a frase que está lá. Então, nós temos condições de melhorar a nossa condição aqui na Terra, dependendo da forma como nós caminhamos aqui a nossa vida. Bom, e na vida presente, nós temos muitas situações que nós vivenciamos e que quando nós olhamos para trás, a gente fala: se eu tivesse feito dessa ou daquela maneira, eu não teria passado por essa dificuldade. Eu tenho cá para mim que quando eu tenho essa consciência, essa percepção, que eu caí em dificuldades, em aflição, por minha própria culpa, talvez por imprevidência, talvez por orgulho, talvez por ambição, né? Algum mal proceder me levou a uma situação de dificuldade, a uma situação de sofrimento, por não saber limitar os meus desejos. Essa palavra desejos é bem importante a gente
guardar ela. Tem uma passagem de Buda que narra que ele encontrou com o chefe tribal, e o chefe tribal pediu a ele que ele ensinasse sobre a origem e o fim do sofrimento humano. E Buda, então, que é um sábio, né, ele usou daquela estratégia de responder a pergunta com uma outra pergunta. Jesus também fazia assim, muitas pessoas usam desse recurso. Né? Naquela passagem de Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a Jesus o que deveria ser feito para conquistar o reino de Deus, Jesus fala o que está escrito nas Escrituras, né? Faz uma pergunta a ele, o que está escrito nas Escrituras e como tu lês? Então ele responde com uma pergunta, e daí vai levando, né, até que o próprio Nicodemos percebe que a resposta ele já tinha dentro dele mesmo. E no caso do Buda, ele perguntou, o chefe tribal então perguntou a origem e o fim do sofrimento humano, e Buda então falou para ele, por acaso existem pessoas que moram aqui nessa tribo, né, que nessa tribo que nós estamos, que você sentiria assim tristeza, você se lamentaria, sentiria dor, angústia e desespero por elas, se elas fossem roubadas, se elas fossem aprisionadas, ou mesmo se elas fossem mortas. Você ia sentir tristeza por essas pessoas? Aí o chefe tribal respondeu, sim, com certeza. Sim, senhor. E aí ele fez uma outra pergunta para o chefe tribal. E existem pessoas também desta tribo que você não sentiria nenhuma tristeza, não ia se lamentar, não ia sentir dor ou angústia e desespero, caso elas fossem roubadas, elas fossem aprisionadas ou mortas. Aí mais uma vez o chefe tribal respondeu, certamente, senhor, eu não sentiria. Tem pessoas que eu sinto, né? Eu sinto tristeza quando algo acontece de sofrimento para elas, e tem pessoas que eu não sentiria nada, não teria nenhum sentimento pelo acontecimento dela, com ela, aliás. E então voltou a perguntar Buda ao chefe tribal, e qual a diferença entre esses dois tipos de pessoas? Então ele respondeu, bom, aquelas que eu não sofreria, caso elas fossem roubadas, fossem presas, fossem mortas, porque eu as conheço pouco. Eu não tenho o afeto por elas. Eu não tenho laços de desejo ou de apego. Já aquelas que eu sofreria, eu tenho fortes laços de afeição, forte desejo e forte apego. Aí então Buda responde, a origem do seu sofrimento, nós concluímos então que está no desejo e no apego. O desejo que tem por elas e o apego que foi construído por cada uma delas. Veja que Buda, né, tirou a explicação, a resposta do próprio interrogador, né, do próprio chefe tribal. Então o desejo que ele tem, né, por aquelas pessoas, de estar junto delas, que elas estejam próximo, que elas estejam com ele, e o apego. O que é o apego? É você sentir-se sentir-se dono do outro, né? Ele precisa estar comigo o tempo todo, ele precisa estar. Então é uma situação construída, por isso que ele diz, foi construído para cada uma delas. Então o chefe tribal falou bem assim, faz todo sentido. Eu tenho um filho, daí ele começou, né, a ele mesmo refletir sobre o que ele tinha conversado com Buda. Eu tenho um filho e que esse filho mora numa outra residência, ele não mora na mesma residência minha. E toda vez eu levanto cedo, eu mando alguém à casa dele e digo, vá e descubra como está meu filho. Até que
até que isso até que não venha uma resposta, né, para a minha pergunta, que me tranquilize, que essa pessoa diga que ele está bem, eu fico preocupado, eu fico aflito. E isso me gera sofrimento. Mas os filhos de outras pessoas que eu não conheço, não me gera nenhum sofrimento, né? Não causa esse tipo de preocupação com relação a ela. Por outro lado, aí volta o Buda a falar, por outro lado, antes de você conhecer a mãe do seu filho, e antes de desenvolver desejo, afeição e apego por ela, caso algum mal a atingisse, você sofreria? Essa é a pergunta do Buda, né? Você sofreria por ela? Não, senhor. Afinal, não a conhecia ainda, né? E antes de a conhecer, de desenvolver algum tipo de desejo, afeição e apego por ela, não existia então nenhum sofrimento, né? Você veja bem. Então, chefe tribal, disse Buda, com essas explicações fica bem claro que o desejo e o apego são as grandes causas do sofrimento. Qualquer sofrimento que surja, tudo isso surge enraizado, né? A raiz de tudo isso está no desejo. Então o desejo é a fonte de todo a raiz o desejo, então é a raiz do sofrimento, é a fonte do sofrimento. Então essa explicação então fica bem clara que o sofrimento nasce do desejo, da afeição e do apego. Porque nós não sofremos quando o filho de outra pessoa passa por um assassinato, passa por alguns horrores, mas quando nosso filho é assassinado, nós sofremos horrores quanto a isso. Porque pelo nosso filho, nós criamos então esse laço, apego, afeição, desejo e desejo de ter ele ao nosso lado. Já o filho de outras pessoas, como nós não temos nenhum vínculo, não conhecemos, nós não sentimos então afeição, e nós não temos aquele desejo que ele fique ao nosso lado. E nós então não cultivamos nenhum apego por ele. Então a única diferença entre sofrer por uma pessoa e não sofrer por outra é o laço de afeição, é o desejo e é o apego. Antes de ter uma esposa, alguém sofreria pela morte dela caso ainda não a conhecesse? Não. Né? E o caso, por exemplo, se acabasse de conhecer? Também não, né? Porque ela ainda não tinha desenvolvido o desejo, a afeição e o apego por ela. Então é um processo, né? É um processo que quem cria os laços, desejo e apego, afeiçoando-se por pessoas, muitas vezes colocando nossa vida como que girando em torno daquela pessoa, em torno da vida daquela pessoa. E certamente isso nos leva o quê? Ao sofrimento. Porque nós vamos sofrer pela perda, nós vamos sofrer pelo afastamento, nós vamos sofrer quando ela morrer ou desencarnar, na palavra nossa espírita. Por isso, então, a raiz de todo sofrimento, ou de quase todo sofrimento, é sempre o desejo e é sempre o apego. O desejo, aquele desejo de ter, que nós criamos, então, uma necessidade, nós criamos aquela necessidade de ter o outro próximo de nós. Veja que é uma necessidade criada, não é uma necessidade real, é uma necessidade que eu criei. Preciso ter aquela pessoa sempre comigo. E o apego é a forma que eu crio de mantê-la sempre comigo, de ter. Então, para Buda, as raízes mais importantes da origem do sofrimento são, então, o apego e o desejo. E para livrar-se desse sofrimento, é preciso livrar o quê? Das causas, né? Qual que é a causa do sofrimento? Apego. Então, para nós livrarmos do sofrimento, é preciso, então, que nós nos livremos da causa. E às vezes a gente se confunde, né, com essas questões tudo. Nós criamos não posso
viver sem fulano, né? Não, mas se meu filho sai, eu vou junto, né? Estou sempre preocupado, estou sempre envolvido. Então, nosso trabalho aqui, para a gente viver um pouco melhor, é cada dia mais criar desapegos. E quando eu falo em desapego, não é só por pessoas, não. Nós temos apego por coisas, por bens, né? Nós temos apegos por tudo. E isso tudo nos causa sofrimento. Todas essas situações, né, nós sofremos. Às vezes, então, nós temos uma ilusão, né, do que é bom, né? Do que é felicidade. Nós não sabemos. No começo nós dissemos que nós não sabemos o que é justiça. Nós não sabemos também o que é felicidade. Nós não sabemos também o que é amor. Nós confundimos amor com apego, né? A gente às vezes prefere que o outro fique sofrendo ao nosso lado do que ele fique bem longe da gente. E no caso, por exemplo, do desencarne, nós espíritas, nós temos conhecimento da vida pós a vida física. E nós sabemos que a vida espiritual é a verdadeira vida. E que lá a pessoa às vezes está melhor do que quando estava aqui. E a pessoa aqui, às vezes está enferma, que está passando por dificuldades inúmeras, está vivendo uma situação de sofrimento extremo, e nós ali agarradinho a ele, não queremos, Senhor, não leva, fica comigo. Esse é o apego, né? E a gente tem isso, né? Todos nós temos isso. É difícil, né? É um trabalho que nós estamos fazendo. É claro que o espírita, né, por conta dessa condição, desse conhecimento, a maioria de nós consegue, às vezes, sofrer menos um pouco, né? Fica menos tempo, né, se lamentando, sofrendo pela perda, por aquela perda, entre aspas, que não perdeu nada. Mas a gente tem o Consolador, que é a doutrina espírita, e o tempo talvez seja até um pouco menor, que a gente começa a entender melhor que aquilo é uma passagem. Às vezes nós recebemos notícia do lado de lá, né, por sonhos, por comunicações mediúnicas. Nós às vezes até conversamos com o ente querido, e isso nos consola, isso nos traz um certo alívio, né? Então nós temos essa situação, mas ainda sofremos, né? Sofremos. Quando alguém parte, a gente fica lamentando, às vezes por longo tempo. E uma outra situação, né, que a gente também confunde um pouco é com relação à desgraça, né? Às vezes a gente... Esse também é um item do Evangelho, o item 24, né? Que ele fala, todos falam da desgraça, mas poucos sabem, né, conhecer o seu caráter múltiplo. Quase todos se enganam quanto a isso. Às vezes as pessoas supõem desgraçado aquele que está sem ter com que se alimentar, né, que tem um berço vazio, Antes tinha alguém ali, né, que é um bebê, e ele partiu, desencarnou, né, o coração partido. E na verdade, a verdadeira desgraça não está aí. A verdadeira desgraça, diz o Evangelho, né, é os prazeres da vida, de forma que a gente passa por eles de forma ilícita, de forma desnecessárias, né? Que nós, os equívocos que cometemos, às vezes a gente vê aquelas pessoas aparentemente tão bem, né, na vida, né? Mas o que elas fizeram para chegar até aquela situação? Então a desgraça é aquela alegria vazia, é o prazer, a fama, né, diz aqui o Evangelho. É a fútil inquietação, é a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência e oprimem o pensamento. Confunde um homem com o seu futuro. Então, a desgraça é o ópio do esquecimento, que buscai com o mais ardente desejo.
Então, tendes esperança, né? No finalzinho da leitura ele diz assim: tendes esperança, vós que chorais, tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. E o espírito, né? O espírito está em débito. Então, por isso que Jesus, né, lembra de entesourar tesouros no céu. E nós, às vezes, nos apegamos a essas questões passageiras, as questões da matéria, e esquecemos do futuro, que é a vida espiritual, que é a vida, a verdadeira vida. Então, para encerrar, Lucas 6,25 diz assim: ai de vós que agora rides, pois a vez de muito lamentar e prantear. Que ele está se referindo aqui àqueles que vivem plenamente as questões materiais, desprezando as coisas espirituais. Né? A gente precisa estar cada vez mais buscando, né, a vida espiritual, os valores do espírito. Muito bem. E ainda lembrando, né, da questão, né, das aflições, né, que nós causamos em nós mesmos, né? Então ele no Evangelho lembra assim: quantas uniões desgraçadas, né, que foram feitas por interesse, quantas dissensões, né, quantas brigas por causa de frivolidades, quanto excesso de todos os gêneros, quantos pais, esse eu acho bastante profundo assim, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as más tendências. Então, até ele lembra que a punição para o pai vai ser ver o filho mal, porque ele não deu os limites necessários, né? Não educou da forma correta, né? Foi indiferente àquelas necessidades de limites ao próprio filho. Então lembra várias situações aqui que é bom a gente ler com atenção, não vai dar tempo de nós fazer hoje, né? Mas ler com atenção para a gente identificar, né, em nós essas situações, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 5, sempre tem alguma coisinha ali que nos toca, alguma coisinha que fala diretamente a nós e que nos lembra: olha, eu preciso acertar o passo nesse ponto aqui, esse ponto ainda está precisando melhorar. Muito bem, com isso nós encerramos a nossa reflexão dessa noite, agradecendo a todos pela atenção, né, pela forma como nos recebeu. E vamos partir então para o encerramento da nossa reunião, através das nossas orações, da nossa oração da noite. Peço a todas que, neste momento, nos coloquemos numa posição tranquila, serena. Vamos pensar em Deus, nosso Pai, pensar